Eram 6h40 da manhã, quando Clara atravessou o portão lateral da mansão pela primeira vez naquela semana, sentindo um aperto estranho no peito. O céu ainda estava pálido, como se o dia tivesse acordado sem vontade, e o ar carregava aquele silêncio pesado que só existe em casas grandes demais para poucas pessoas. Ela trabalhava ali havia quase 8 meses, tempo suficiente para conhecer cada corredor, cada degrau que rangia, cada mudança sutil no humor da casa. E naquela manhã, tudo estava diferente. Não havia música baixa vinda da cozinha, não havia passos apressados dos funcionários, não havia o som suave do bebê que costumava acordar pouco antes das 7. Havia apenas um silêncio tenso, denso, quase agressivo. Clara passou a mão na bolsa simples que carregava junto ao corpo, como se precisasse se ancorar em algo real, e entrou. O mármore do chão estava frio demais sob seus pés. O cheiro não era o habitual de café fresco, mas algo mais forte, químico, hospitalar. Seu estômago se contraiu antes mesmo que ela entendesse o motivo. Desde a semana anterior, o pequeno Theo vinha piorando. Era um bebê de pouco mais de 9 meses, filho único de Eduardo Valença, um dos empresários mais respeitados do país. Um homem que aparecia em revistas, que discursava em eventos internacionais, que era ouvido com atenção por médicos, políticos e investidores. Um homem que tinha tudo, menos paciência para ouvir alguém como Clara. Clara não era médica, não tinha diploma, não falava termos técnicos, não usava jaleco. Era apenas a funcionária que passava mais tempo com o bebê do que qualquer outra pessoa naquela casa. Era quem sabia diferenciar o choro de fome do choro de dor, quem percebia quando o corpo dele ficava quente demais, antes mesmo do termômetro acusar febre, quem sentia no próprio peito quando algo estava errado. E algo estava errado havia dias. Na sexta-feira anterior, Theo havia vomitado após a medicação. Clara a avisara. Dissera com cuidado, com respeito. No sábado, ele mal conseguira dormir. Clara avisara de novo. No domingo, o bebê chorara por horas, um choro diferente, mais agudo, mais desesperado. Clara implorara para que alguém escutasse, mas todas as vezes a resposta fora a mesma. O médico sabia o que estava fazendo. O médico, sempre ele. Dr. Henrique Mota era uma autoridade, renomado, experiente, respeitado. Um homem de voz firme, postura confiante e um currículo que impressionava qualquer um. Eduardo confiava nele cegamente. Mais do que confiava em si mesmo. Mais do que confiava em qualquer instinto humano. Clara subiu as escadas devagar naquela manhã. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ao se aproximar do quarto de Theo, ouviu vozes. A porta estava entreaberta. Ela reconheceu a voz de Eduardo imediatamente, tensa, controlada à força. E a outra, calma demais, técnica demais. Isso é esperado, dizia o médico. O organismo está reagindo ao tratamento, mas ele está pior, Eduardo respondeu. Não come, não dorme, não para de chorar. Justamente, é uma fase de adaptação. Se interromper agora, pode ser pior. Clara sentiu o coração bater nos ouvidos. Ela deu um passo à frente, mas parou. Sabia que não era bem-vinda naquela conversa. Mesmo assim, não conseguiu se conter. Com licença, sua voz saiu baixa, quase um pedido de desculpas por existir. Os dois homens se viraram ao mesmo tempo. O olhar de Eduardo era duro, o do médico, impaciente. O Theo vomitou de novo ontem à noite. Clara continuou engolindo seco, e a respiração dele ficou estranha. Eu fiquei com ele a madrugada inteira. Ele não está bem. Henrique suspirou, cruzando os braços. Você não tem formação para avaliar isso, disse, num tom que não era agressivo, mas cortante. Está confundindo ansiedade com sintomas clínicos. Eduardo assentiu automaticamente, como sempre fazia. Clara, por favor, ele disse. Deixe o doutor trabalhar.
Aquelas palavras doeram mais do que Clara esperava. Não pelo conteúdo, mas pela facilidade com que foram ditas. Como se tudo o que ela via, sentia e vivia ali não tivesse valor algum. Ela se afastou em silêncio, mas algo dentro dela se recusava a aceitar aquilo. No fundo, uma certeza começava a se formar, pesada e assustadora. Se continuasse daquele jeito, Theo não resistiria. Poucas horas depois, o choro do bebê ecoou pela casa com uma intensidade que fez todos pararem. Clara foi a primeira a chegar. Theo estava vermelho, suado, os olhinhos semicerrados, o corpo rígido demais para um bebê tão pequeno. Ela o pegou no colo instintivamente, tentando acalmá-lo, sentindo o coração dele bater rápido demais contra o seu peito. "Chama o doutor!" alguém gritou. Eduardo apareceu logo em seguida, o rosto pálido. O médico chegou minutos depois, calmo, como se nada estivesse fora do esperado. Examinou o bebê rapidamente, fez perguntas, checou o relógio. "Precisamos ajustar a dose", concluiu. Clara sentiu um frio percorrer a espinha. "Não", ela disse antes de conseguir se segurar. Todos olharam para ela. "Não é a dose", continuou, a voz tremendo. "É o remédio. Toda vez que ele toma, ele piora. Toda vez." O silêncio que se seguiu foi pesado. "Você está ultrapassando um limite", disse Eduardo, o rosto endurecendo. "Já chega." "Eu sei que pareço só uma funcionária", Clara respondeu, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. "Mas eu estou com ele o tempo todo. Isso não está certo." Henrique deu um passo à frente. "Eduardo, isso é perigoso", disse o médico. "Pessoas sem preparo, criando desconfiança em um tratamento sério. Isso pode colocar seu filho em risco." A frase caiu como uma sentença. Eduardo olhou para Clara com algo novo no olhar. Não era só irritação, era suspeita. "Você está dizendo que o doutor está machucando meu filho?" perguntou a voz baixa. Clara não respondeu de imediato. O peso daquela acusação era grande demais. Mas ela não conseguia mentir. "Eu estou dizendo que algo está errado", respondeu. E foi ali, naquele instante, que tudo mudou. Eduardo deu um passo para trás, como se precisasse se afastar dela. "Afaste-se do Theo", ordenou. "Agora!" Clara obedeceu, as mãos vazias tremendo. O bebê foi colocado no berço novamente. O choro continuava, mas agora Clara não podia mais se aproximar. "Até esclarecermos isso", Eduardo continuou. "Você não vai mais cuidar dele." Aquelas palavras foram como um golpe no estômago. Ela tentou argumentar, mas o olhar do empresário era intransigente. O médico permaneceu em silêncio, observando tudo com atenção calculada. Naquela noite, Theo foi levado às pressas para o hospital e Clara foi mandada para casa. Horas depois, o telefone tocou. Era a polícia. Ela estava sendo acusada de interferir no tratamento médico de uma criança. E aquela foi apenas a primeira de muitas acusações. Clara passou a noite sentada na beira da cama, o celular entre as mãos, encarando a tela apagada, como se ela pudesse responder às perguntas que martelavam sua cabeça. A ligação da polícia não tinha sido agressiva, mas fora suficiente para deixar claro que algo grave estava sendo construído contra ela. "Precisamos que a senhora compareça para prestar esclarecimentos." Só isso. Nenhuma acusação direta, nenhuma explicação detalhada. Apenas aquele tom neutro que escondia um peso enorme por trás. Ela não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Theo contorcido de dor, o choro fraco, o corpo pequeno rígido demais para um bebê. E, acima de tudo, o olhar de Eduardo quando a mandara se afastar. Não era só raiva, era medo. Medo de perder o controle, medo de admitir que talvez tivesse confiado na pessoa errada. Às 7 da manhã, Clara já estava de pé. Vestiu a mesma roupa simples de sempre, como se aquilo pudesse protegê-la,
e saiu de casa com uma sensação estranha de irrealidade, como se estivesse entrando numa história que não era sua. A delegacia ficava a poucos bairros dali, mas o caminho pareceu longo demais. Cada passo pesava. Quando chegou, foi conduzida a uma sala pequena, paredes claras, uma mesa de metal no centro. Um investigador pediu que se sentasse. Ele não parecia hostil, mas também não parecia disposto a facilitar nada. "A senhora sabe por que está aqui, Clara?" perguntou. Ela respirou fundo. "Imagino que seja por causa do bebê", respondeu. Ele assentiu. "O senhor Eduardo Valença registrou uma ocorrência. Ele afirma que a senhora tentou interferir no tratamento médico do filho dele, questionando orientações profissionais e criando um ambiente de risco." Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. "Eu só tentei alertar", disse, a voz falhando. "Eu nunca fiz nada para machucar aquela criança. Pelo contrário." "A senhora tem formação médica?" o investigador perguntou. "Não." "Alguma qualificação técnica?" "Não, só experiência. Eu cuido de crianças desde muito nova." Ele anotou algo. "O médico responsável afirma que a senhora estava causando confusão, colocando dúvidas na cabeça do pai e comprometendo o tratamento." Clara apertou as mãos no colo. "O tratamento estava fazendo mal", insistiu. "Toda vez que o Theo tomava aquele remédio, ele piorava." "A senhora tem provas disso?" Ela ficou em silêncio. Como provar algo que se sentia no corpo, no olhar, no choro? Como provar instinto? "Não", respondeu por fim. "Só o que vi." O investigador suspirou, fechando o caderno. "Por enquanto, a senhora não está sendo formalmente acusada, mas precisamos registrar tudo. Pode ir, mas não saia da cidade e evite qualquer contato com a família Valença." Clara saiu da delegacia sentindo-se menor do que nunca. Não era culpada, mas também não era inocentada. Estava num limbo perigoso, onde qualquer passo em falso poderia destruí-la. Enquanto isso, no hospital, a situação de Theo se agravava. Eduardo andava de um lado para o outro no corredor da UTI pediátrica, o celular vibrando constantemente no bolso, mas ele não atendia. O médico entrava e saía do quarto com uma expressão séria, sempre acompanhado por outros profissionais que falavam baixo, demais para serem ouvidos. As máquinas apitavam num ritmo irregular que fazia o coração de Eduardo disparar. "Ele teve outra convulsão", informou uma enfermeira, num tom profissional, mas tenso. Eduardo passou a mão pelo rosto, sentindo as pernas fraquejarem. "E agora?" perguntou. Henrique apareceu logo depois. "Estamos fazendo tudo o que é possível", disse. "O organismo dele está reagindo de forma intensa. Precisamos manter o tratamento." Eduardo assentiu, mas algo dentro dele começou a se agitar. As palavras de Clara ecoavam em sua mente contra sua vontade. Toda vez que ele toma, ele piora. Ele tentava afastar o pensamento, convencido de que era apenas o desespero falando. Mas a dúvida já tinha sido plantada. Horas depois, um outro médico se aproximou. Um homem mais velho, olhar atento, postura menos imponente que a de Henrique. "Senhor Valença", disse. "Sou o Dr. Marcos. Estou assumindo o plantão agora. Gostaria de revisar o histórico do Theo." Henrique franziu levemente a testa. "Já está tudo documentado", disse. "O caso é acompanhado por mim há meses." "Mesmo assim", respondeu Marcos, educado, porém firme, "gostaria de dar uma olhada." Eduardo hesitou por um segundo, depois assentiu. Enquanto os dois médicos conversavam em voz baixa, Eduardo observava o filho através do vidro. O pequeno corpo parecia ainda menor, cercado por tantos fios e aparelhos. Um nó se formou em sua garganta. Naquele momento, algo mudou. Marcos saiu da sala com um semblante preocupado.
Madrugada avançava lenta no hospital, marcada apenas pelo som ritmado das máquinas e pelo murmúrio distante dos corredores quase vazios. Eduardo permanecia sentado numa cadeira desconfortável ao lado do leito de Theo, os olhos fixos no peito do filho, subindo e descendo com dificuldade. Cada respiração parecia exigir um esforço imenso daquele corpo pequeno demais para suportar tanta coisa. O empresário, acostumado a controlar reuniões, decisões bilionárias e crises públicas, sentia-se completamente impotente diante daquela fragilidade. O celular vibrava no bolso do paletó esquecido sobre a cadeira, mas ele não atendia, não queria ouvir mais ninguém, não queria discursos, promessas, análises. Tudo o que queria era que o filho abrisse os olhos e respirasse sem ajuda. Pouco depois das 3 da manhã, o Dr. Marcos voltou ao quarto. O rosto sério denunciava que as notícias não eram simples. Senhor Valença, disse em voz baixa, os resultados preliminares confirmam a presença de uma substância incompatível com o tratamento descrito. Eduardo sentiu um nó apertar sua garganta. Que substância? Perguntou, quase num sussurro. Ainda estamos identificando com precisão, mas os indícios apontam para um composto que pode causar exatamente os sintomas que o Theo apresentou: agitação extrema, convulsões, dificuldade respiratória. Eduardo fechou os olhos por um instante. A imagem de Clara voltou com força total. O jeito como ela segurava Theo, o cuidado, o desespero contido na voz. E logo depois, o olhar frio com que ele a afastara. Isso pode ter sido um erro? Perguntou, tentando encontrar qualquer outra explicação. Marcos hesitou. Não posso afirmar ainda, respondeu com cautela. Mas posso dizer que não é algo comum. Precisamos investigar a origem. Eduardo abriu os olhos e encarou o médico. Investigue tudo, disse, sem exceções. Naquele momento, a confiança cega que ele depositara em Henrique começava a ruir. Pequenas rachaduras se espalhavam rapidamente, como num vidro prestes a se quebrar por completo. Enquanto isso, Clara passava por um tipo diferente de inferno. No dia seguinte à reportagem, seu nome já estava espalhado por redes sociais, fóruns e comentários venenosos. Pessoas que nunca a tinham visto falavam como se a conhecessem intimamente, como se soubessem exatamente do que ela era capaz. O julgamento era rápido, cruel, definitivo. Ela tentou não sair de casa, mas precisava trabalhar, precisava comer, precisava continuar, vivendo, mesmo que o mundo parecesse determinado a esmagá-la. Quando saiu para ir ao mercado, sentiu os olhares. Alguns de curiosidade mórbida, outros de desprezo aberto. Uma mulher cochichou algo para o filho ao vê-la passar. Um homem murmurou um insulto baixo demais para ser ouvido claramente, mas alto o suficiente para ser entendido. Clara voltou para casa com as mãos tremendo, sentindo-se suja, como se carregasse uma culpa que não era sua. Chorou sozinha, em silêncio, para não dar satisfação nem aos vizinhos. Naquela tarde, recebeu uma ligação inesperada. Clara, perguntou uma voz feminina do outro lado. Sim, aqui é a Ana, enfermeira do hospital onde o Theo está internado. O coração de Clara disparou. Ele está bem? Perguntou imediatamente. Houve uma pausa. A situação ainda é delicada, respondeu Ana. Mas eu precisava falar com você. Sobre o quê? Sobre algumas coisas que não estão fazendo sentido, disse a enfermeira baixando a voz. E sobre o jeito que você falava do bebê. Clara sentiu uma esperança tímida nascer. O que a senhora quer dizer? Eu vi você algumas vezes aqui, antes de tudo isso. Vi como cuidava dele. E agora estou vendo coisas estranhas no tratamento. Clara fechou os olhos, sentindo as lágrimas virem novamente. Eu tentei avisar, disse,
Ninguém quis ouvir. Eu sei, respondeu Ana, e é por isso que estou ligando, mas preciso ter cuidado. Não posso me envolver oficialmente ainda. Eu entendo. Só queria que você soubesse que talvez a verdade apareça. A ligação caiu, deixando Clara com o coração acelerado. Pela primeira vez desde o início daquele pesadelo, ela sentiu que talvez não estivesse completamente sozinha. No hospital, o clima entre os médicos começava a mudar. Henrique já não transitava pelos corredores com a mesma segurança de antes. Percebia os olhares, as conversas interrompidas quando se aproximava. O exame solicitado por Marcos abrira uma porta perigosa. Eduardo observava tudo em silêncio. Passava horas sentado, ouvindo, juntando peças. Quanto mais pensava, mais se dava conta de quantas vezes ignorara sinais claros. Quantas vezes escolhera a autoridade em vez da presença, o diploma em vez do cuidado. Na manhã seguinte, Marcos voltou com mais informações. Identificamos a substância, disse. É um estimulante potente, totalmente contraindicado para bebês. Eduardo sentiu o mundo girar. Como isso foi parar no corpo do meu filho? Perguntou, a voz carregada de raiva contida. Marcos hesitou. Só há algumas possibilidades. Erro grave de prescrição, contaminação ou administração intencional. A palavra ficou suspensa no ar, pesada demais. Quem teria acesso a isso? Eduardo perguntou. Médicos, respondeu Marcos. Profissionais com autorização e conhecimento técnico. Eduardo fechou os punhos. O rosto de Henrique surgiu em sua mente. Agora, não mais como o salvador confiante, mas como uma figura opaca, cheia de perguntas sem resposta. Quero falar com ele, disse. Henrique foi chamado ao quarto poucas horas depois. Entrou com a postura de sempre, mas o olhar denunciava nervosismo. Eduardo soube que pediram novos exames, disse, tentando soar natural. Isso pode confundir as coisas. Eduardo não respondeu de imediato, apenas olhou fixamente para o médico. Você sabe me explicar por que encontraram um estimulante no corpo do meu filho? Perguntou direto. Henrique arregalou levemente os olhos. Estimulante? Isso é impossível. É o que os exames dizem. Deve haver algum erro laboratorial, insistiu. Vou falar com o laboratório. Eduardo se levantou lentamente, ficando frente a frente com ele. Quero todas as prescrições detalhadas, todas as substâncias, tudo. Henrique respirou fundo. Eduardo, você confia em mim, não confia? Perguntou, tentando apelar para a relação construída. Aquela frase que antes teria sido suficiente para encerrar qualquer dúvida, agora soava vazia. Eu confiei, respondeu Eduardo. E foi por isso que quase perdi meu filho. O silêncio entre os dois foi ensurdecedor. Enquanto isso, Clara recebia uma notificação formal. Precisava comparecer novamente à delegacia. Desta vez, como parte de uma investigação mais ampla. O medo voltou com força, mas junto dele havia algo novo. Uma sensação de que a maré começava a mudar. Na delegacia, o mesmo investigador a recebeu, agora com um semblante diferente, menos distante. Surgiram novos elementos no caso, disse. Precisamos de mais informações da... Senhora, eu vou falar tudo, respondeu Clara. Tudo o que vi. Ela contou novamente cada detalhe, cada reação do bebê, cada piora após a medicação, cada vez que foi silenciada. Falou com a voz firme, mesmo com o coração acelerado. Pela primeira vez, sentiu que alguém realmente escutava. A senhora percebeu algo diferente no comportamento do médico? Perguntou o investigador. Clara pensou por um momento. Ele nunca aceitava ser questionado, disse. E parecia irritado quando o Theo melhorava um pouco sem a medicação. O investigador anotou tudo. Isso é importante. Quando Clara saiu da delegacia, o céu estava nublado, pesado.
mas ela respirou fundo, como se pudesse finalmente encher os pulmões depois de dias sufocando. No hospital, a situação de Theo estabilizou levemente. Pequenas melhoras começaram a surgir após a suspensão imediata de todas as medicações suspeitas. Eduardo observava cada sinal com atenção quase obsessiva. E cada melhora, por menor que fosse, confirmava algo que ele já não conseguia negar. Ele errou, e errou feio. Naquela noite, sozinho no corredor do hospital, Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou o celular, abriu a agenda e encontrou o contato que vinha evitando desde o início. Clara. O dedo pairou sobre o nome por longos segundos. O orgulho, a culpa e o medo brigavam dentro dele. Por fim, ele apertou chamar. Do outro lado da linha, Clara hesitou antes de atender. Alô? Clara, sou eu, Eduardo. O silêncio que se seguiu era carregado de tudo o que não fora dito antes. O Theo está um pouco melhor. Ele continuou, a voz embargada. E eu acho que você estava certa. Clara fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Eu só queria salvar ele, respondeu a voz baixa. Eu sei, disse Eduardo, e preciso da sua ajuda. Clara permaneceu em silêncio por alguns segundos, depois de desligar a ligação. O telefone ainda estava em sua mão, mas ela não tinha certeza se aquilo tinha realmente acontecido ou se sua mente cansada havia criado tudo. Eduardo Valença, o homem que a humilhou, a afastou e permitiu que o mundo a acusasse, acabara de dizer que talvez ela estivesse certa. Talvez. Aquela palavra doía quase tanto quanto a acusação inicial. Ela sentou-se lentamente no sofá, sentindo o corpo pesar. Parte dela queria correr para o hospital, ver Theo, abraçá-lo, ter certeza de que ele estava melhor. Outra parte queria gritar, exigir justiça, respostas, reparação. E havia ainda uma terceira parte, silenciosa e cansada, que só queria desaparecer por um tempo. No hospital, Eduardo andava pelo quarto de Theo com passos curtos e nervosos. A melhora era discreta, quase imperceptível para quem não observava com atenção obsessiva. Mas ele via. Via no ritmo da respiração, no relaxamento leve dos músculos, na ausência das convulsões que haviam aterrorizado a todos por dias. Cada pequeno avanço era como um soco no estômago, porque confirmava o que ele temia. O tratamento estava errado. Henrique não aparecera mais desde a conversa tensa da manhã. Eduardo soube, por comentários abafados no corredor, que ele havia sido afastado temporariamente do caso até a conclusão da investigação interna. Aquilo, por si só, já dizia muito. Um médico do porte dele ser afastado não era algo comum, era um sinal grave. Pouco depois do meio-dia, 2 homens entraram no quarto acompanhados de uma mulher de postura firme e olhar atento. Eles se apresentaram como representantes do Conselho Médico e da Polícia Judiciária. Eduardo sentiu o coração acelerar. Aquilo estava deixando de ser apenas um drama familiar e se tornando algo muito maior. Senhor Valença, disse um dos homens, precisamos fazer algumas perguntas. Eduardo assentiu, sentando-se. Estamos investigando a conduta do Dr. Henrique Mota, continuou o investigador, e precisamos entender todo o histórico do tratamento do seu filho. Eduardo respondeu tudo com precisão. Datas, horários, sintomas, decisões. Falou também de Clara. Contou como ela havia alertado repetidas vezes, como ele a ignorara, como a afastara. O senhor registrou uma ocorrência contra ela, lembrou o investigador. Eduardo engoliu seco. Registrei, respondeu. E hoje eu sei que errei. A mulher do Conselho Médico fez uma anotação rápida. Isso é importante, disse. Muito importante. Enquanto isso, Clara tentava seguir a vida. Preparou algo simples para comer, mas mal conseguiu engolir.
O estômago estava embrulhado demais. Cada minuto parecia uma eternidade. Ela não sabia se a ligação de Eduardo era um pedido sincero ou apenas mais uma tentativa desesperada de encontrar um culpado que não fosse ele mesmo. No meio da tarde, alguém bateu à porta. Clara congelou. O medo voltou com força. Caminhou até a porta com passos cautelosos e espiou pelo olho mágico. Era uma mulher de meia idade, roupa social simples, uma pasta na mão. "Clara Santos?" perguntou a mulher quando a porta foi aberta. "Sou eu. Meu nome é Helena, sou advogada. Represento o senhor Eduardo Valença." Clara sentiu o corpo enrijecer. "Ele quer falar comigo?" perguntou desconfiada. "Ele quer se retratar", respondeu a advogada com um tom sério. "E quer que a senhora esteja protegida juridicamente a partir de agora." Clara soltou uma risada curta, amarga. "Protegida agora? Depois que minha vida virou um inferno?" Helena não desviou o olhar. "Justamente por isso." Clara respirou fundo. Pensou em tudo o que perdera nos últimos dias. A tranquilidade, a reputação, a sensação de segurança. Pensou em Theo. Pensou no olhar dele quando começava a se acalmar em seus braços. "Diga a ele que eu vou ao hospital", disse por fim. Mas não por ele, pelo Theo. No hospital, Eduardo aguardava com um misto de ansiedade e culpa. Quando viu Clara entrar pelo corredor, sentiu um aperto no peito. Ela parecia mais magra, mais cansada. Havia algo no jeito como andava que denunciava o peso de tudo o que passara. Ela parou a alguns passos dele. O silêncio entre os dois era quase palpável. "Obrigada por vir", ele disse a voz baixa. "Não vim por você", respondeu Clara. "Vim pelo bebê." Eduardo assentiu, aceitando a resposta sem discutir. "Ele está melhor", disse, "desde que suspenderam o remédio." Clara fechou os olhos por um instante, como se confirmasse algo que já sabia. "Posso vê-lo?" perguntou. Eduardo hesitou apenas um segundo antes de abrir a porta do quarto. Clara aproximou-se devagar do berço hospitalar. Theo dormia, o rosto mais relaxado do que ela vira em dias. As lágrimas vieram sem que ela pudesse impedir. Não eram lágrimas de vitória, eram de alívio, misturado com dor. "Ele vai ficar bem", disse, quase para si mesma. Eduardo observava em silêncio. Cada gesto dela com o bebê parecia natural, cuidadoso, cheio de atenção. Aquilo só tornava sua culpa maior. "Clara", ele começou, a voz falhando, "eu preciso te pedir perdão." Ela não respondeu de imediato. Continuou observando Theo, como se o mundo ao redor não existisse. "Eu confiei na pessoa errada", continuou Eduardo, "e paguei esse preço colocando você como culpada. Eu destruí sua reputação. Eu sinto muito." Clara finalmente se virou para ele. "Você não confiou na pessoa errada", disse. "Você confiou em quem parecia poderoso e desconfiou de quem parecia simples. Isso não foi um erro técnico, foi um erro humano." As palavras acertaram Eduardo como um golpe direto. "Eu vou consertar isso", ele disse, "publicamente, legalmente, do jeito que for preciso." "Algumas coisas não se consertam", respondeu Clara, a voz firme apesar das lágrimas. "Mas a verdade precisa aparecer." Naquele mesmo dia, o caso ganhou um novo rumo. A polícia solicitou formalmente o afastamento definitivo de Henrique e abriu um inquérito criminal por negligência grave e possível administração indevida de substâncias controladas. O nome dele, antes sinônimo de respeito, começou a aparecer associado a palavras como investigação e suspeita. A imprensa, que antes massacrara Clara sem piedade, começou a mudar o tom. Pequenas notas surgiram falando em novos desdobramentos. Ainda não era uma absolvição,
mas era o início de uma virada. Eduardo convocou uma coletiva de imprensa 2 dias depois. Clara não queria ir, não queria se expor mais, mas entendeu que sua presença era necessária. Diante de câmeras e microfones, Eduardo falou. Assumiu erros, admitiu que ignorara alertas, pediu desculpas publicamente a Clara, chamando-a pelo nome, reconhecendo sua dedicação e coragem. Se meu filho está vivo hoje, disse com a voz embargada, é porque alguém que não tinha poder, não tinha título, não tinha autoridade, teve coragem de dizer a verdade. Clara ouviu tudo em silêncio, sentindo uma mistura confusa de alívio e exaustão. Não era justiça completa, mas era um começo. Naquela noite, sozinha novamente em casa, Clara percebeu algo estranho. O peso no peito estava um pouco menor. Não porque tudo tivesse sido resolvido, mas porque, pela primeira vez, ela não estava mais lutando sozinha contra uma mentira gigante. E no hospital, Theo dormia tranquilamente, alheio à tempestade que quase lhe custara a vida. Mas a história ainda estava longe de terminar. Nos dias que se seguiram à coletiva, Clara sentiu algo que não experimentava havia semanas. Silêncio. Não o silêncio pesado da culpa imposta, mas um silêncio cauteloso, de espera. As mensagens de ódio diminuíram. Algumas desapareceram por completo. Em seu lugar, surgiram perguntas. Pessoas querendo saber sua versão, querendo entender. Mas Clara ainda não tinha forças para responder a ninguém. A exposição havia deixado marcas profundas demais. Ela voltou a trabalhar em pequenos serviços, evitando lugares cheios. Cada vez que entrava em um ambiente novo, sentia o coração acelerar, como se esperasse ser reconhecida, apontada, acusada de novo. O corpo reagia antes da mente. Era como se estivesse sempre à beira de um novo ataque. No hospital, Theo seguia melhorando. Os médicos agora se revezavam com cuidado extremo, cada decisão sendo discutida em conjunto, documentada, revisada. O medo de errar pairava no ar. Eduardo passava quase todo o tempo ao lado do filho. Dormia pouco, comia mal, mas não arredava o pé. Pela primeira vez em muito tempo, estava presente de verdade. O afastamento de Henrique logo se transformou em algo maior. Novos exames, novas análises, novos depoimentos começaram a revelar um padrão perturbador. Outros pacientes haviam apresentado reações semelhantes, embora em menor escala. Pequenos alertas que haviam sido ignorados ou minimizados. Pequenas dúvidas que nunca chegaram à superfície porque ninguém ousara questionar a autoridade. Quando a notícia da investigação formal se tornou pública, o impacto foi imediato. O nome de Henrique, antes intocável, passou a ser debatido em programas de televisão, artigos, redes sociais. Colegas de profissão se dividiam entre a defesa cautelosa e o silêncio constrangedor. Poucos ousavam atacá-lo diretamente, mas o estrago estava feito. Clara acompanhava tudo à distância. Não sentia prazer algum em ver a queda de alguém, mesmo depois de tudo o que sofrera. O que sentia era um cansaço profundo, quase existencial, como se tivesse atravessado uma guerra que nunca escolhera lutar. Um dia, recebeu uma ligação do hospital. Clara, disse a enfermeira Ana, o Theo vai receber alta amanhã. Clara sentou-se imediatamente, sentindo as pernas fraquejarem. Alta, repetiu. Ele está mesmo bem? Está, ainda vai precisar de acompanhamento, mas o pior passou. Clara fechou os olhos, deixando as lágrimas correrem livremente pela primeira vez sem culpa. O bebê estava salvo. Aquilo era tudo o que realmente importava. No dia seguinte, Eduardo pediu para falar com ela novamente. Não no hospital, não em público, em um café pequeno, discreto, longe de câmeras. Clara chegou primeiro. Sentou-se perto da janela, observando as pessoas passarem, tentando se preparar para o que viria. Quando Eduardo entrou, ela o
Reconheceu de imediato, mas algo estava diferente. Ele parecia mais velho, não fisicamente, mas no jeito de se mover, no peso que carregava no olhar. "Obrigado por vir", ele disse, sentando-se à frente dela. "Eu disse que viria", respondeu Clara. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Não era um silêncio confortável, mas também não era hostil. Era um silêncio de coisas não ditas, de dores ainda abertas. "O Theo vai para casa hoje", Eduardo disse. Eu queria que você estivesse lá." Clara o encarou. "Para quê?" "Porque ele sente falta de você", respondeu. "E porque eu sei que você também sente falta dele." Clara respirou fundo. "Sentir falta não apaga o que aconteceu", disse. "Eu sei", respondeu Eduardo rapidamente. "E não espero que apague, só não quero cometer o mesmo erro de novo." Ela desviou o olhar, observando a rua. "Eu quase perdi tudo", disse. "Minha dignidade, meu nome, minha paz, tudo porque você escolheu não ouvir." "Eu sei", ele repetiu, a voz baixa. "E isso vai me acompanhar pelo resto da vida." Clara voltou a olhar para ele. "Não quero promessas", disse. "Não quero favores, quero respeito. Quero que o que aconteceu comigo sirva para alguma coisa." Eduardo assentiu. "Vai servir", garantiu. "Já está servindo." Poucos dias depois, Clara recebeu um convite inesperado. Uma universidade local organizava um debate sobre autoridade, ética e escuta em ambientes de cuidado. Queriam que ela falasse. Clara quase recusou. A ideia de subir em um palco e reviver tudo a aterrorizava, mas algo dentro dela dizia que aquela história precisava ser contada. No dia do evento, o auditório estava cheio. Clara subiu ao palco com as mãos trêmulas, o coração acelerado. Por alguns segundos, ficou em silêncio, olhando para as pessoas à sua frente. "Eu não sou médica", começou. "Não tenho diploma, não tenho títulos, mas eu estive lá. Eu vi, eu senti, e ninguém quis ouvir." Enquanto falava, percebia rostos atentos, emocionados, alguns desconfortáveis. Contou tudo. A piora do bebê, os alertas ignorados, a acusação, a exposição pública. Não dramatizou, não exagerou, apenas contou a verdade. "O problema não foi técnico", concluiu. "Foi humano. Foi achar que só quem tem poder pode estar certo." A plateia ficou em silêncio por alguns segundos antes de aplaudir. Não era um aplauso eufórico. Era um aplauso pesado, reflexivo. Naquela noite, Clara voltou para casa exausta, mas sentindo algo diferente. Um fio de reconstrução começava a se formar dentro dela. No hospital, Henrique aguardava o desfecho de sua própria história. A investigação avançava e as provas se acumulavam. Ele tentava manter a postura, mas sabia que sua carreira jamais seria a mesma. O respeito que o cercara por décadas escorria pelos dedos, e em algum lugar entre culpa e arrependimento, talvez começasse a entender o preço de nunca ter escutado ninguém além de si mesmo. Theo, agora em casa, dormia tranquilo em seu berço. Clara o visitava algumas vezes por semana, sempre mantendo uma distância respeitosa de Eduardo. O vínculo com o bebê permanecia forte, mas algo havia mudado entre eles dois. Não era mais subordinação, era reconhecimento. A história, porém, ainda reservava um último teste, porque justiça não é apenas revelar a verdade, é viver com as consequências dela. O processo contra Henrique avançava em ritmo lento, como quase tudo que envolvia estruturas grandes demais para cair de uma vez. Enquanto isso, a vida de Clara seguia em um estado estranho de reconstrução parcial. Não era mais a mulher apontada como culpada, mas também ainda não era plenamente livre do peso que carregava. Havia dias em que conseguia respirar melhor, caminhar pelas ruas, sem sentir os olhares queimarem a pele.
Em outros, bastava ouvir uma sirene distante para que o corpo reagisse como se tudo estivesse acontecendo outra vez. Eduardo tentava mudar, não como gesto público, não como estratégia de imagem, mas em pequenos detalhes que só quem estava perto podia perceber. Passou a questionar mais, a ouvir mais, a se permitir não saber. Descobriu com desconforto que o poder o havia blindado por tanto tempo que ele desaprendera a escutar qualquer coisa que não viesse de cima. Em uma tarde silenciosa, enquanto Theo dormia no berço, Eduardo observava Clara sentada no chão, distraindo o bebê com um brinquedo simples. Não havia ali nenhum gesto espetacular, nenhum heroísmo visível, apenas presença, atenção plena. Algo que ele próprio nunca soubera oferecer daquele jeito. "Você ainda tem medo?" ele perguntou de repente. Clara ergueu o olhar surpresa. "Medo de quê?" "De que tudo isso volte", respondeu. "De ser acusada de novo." Ela pensou por alguns segundos antes de responder. "Não é um medo que passa", disse. "É um medo que a gente aprende a carregar sem deixar que mande em tudo." Eduardo assentiu, absorvendo aquelas palavras como quem aprende algo essencial tarde demais. O julgamento de Henrique foi marcado para alguns meses depois. Até lá, laudos, depoimentos e análises continuavam a surgir. O padrão se tornava cada vez mais claro: doses inadequadas, decisões tomadas sem revisão, resistência sistemática a questionamentos. Nada que isoladamente parecesse monstruoso, mas juntos formavam um retrato perigoso de soberba. Quando o dia do julgamento chegou, Clara foi chamada a depor. A ideia a aterrorizava. Sentar-se diante de um tribunal, reviver tudo sob juramento, olhar para o homem que, direta ou indiretamente, destruíra sua vida por semanas. Mas ela sabia que precisava ir. Não por vingança, por encerramento. Na sala do tribunal, tudo parecia frio demais, formal demais. Clara sentou-se, sentindo as mãos suarem. Henrique estava ali, alguns metros à frente. Não a olhou diretamente. Mantinha a postura rígida, como se ainda acreditasse que aquilo era apenas um mal-entendido exagerado. Quando Clara começou a falar, a voz saiu baixa, mas firme. Contou sua rotina, seu vínculo com Theo, os primeiros sinais de alerta. Descreveu as pioras, os pedidos ignorados, a forma como foi silenciada. Não usou palavras duras. Não acusou diretamente. Apenas relatou. "Eu não queria estar aqui", disse em determinado momento. "Eu só queria que alguém tivesse ouvido antes." O silêncio que se seguiu foi pesado. Henrique tentou se defender, falou de protocolos, de estatísticas, de decisões baseadas em conhecimento técnico, mas algo havia mudado. Pela primeira vez, aquelas palavras não soavam incontestáveis. Pareciam frágeis diante da soma de evidências e do resultado quase fatal. Eduardo também depôs. Sua voz tremeu ao admitir publicamente que escolhera ignorar quem estava perto por confiar demais em quem parecia intocável. "Eu confundi autoridade com verdade", disse, "e quase paguei com a vida do meu filho. A sentença não saiu naquele dia, mas quando saiu, meses depois, foi clara. Henrique foi considerado culpado por negligência grave, perdeu o direito de exercer a medicina por tempo indeterminado e passou a responder criminalmente pelos danos causados." A notícia ocupou jornais por alguns dias, depois deu lugar a outras manchetes, como sempre acontece. Mas, para Clara, não foi o fim do impacto. Foi apenas o fechamento de um ciclo. Na noite em que soube da sentença, ela caminhou sozinha por um parque quase vazio. O vento frio batia no rosto e, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo próximo de paz. Não alegria plena, não alívio total, mas um espaço interno menos apertado. Eduardo ligou naquela noite. "Saiu a decisão", disse. "Eu vi", respondeu Clara. "Eu queria saber..."
Ele hesitou. O que acontece agora para você? Clara pensou por um momento. Agora eu sigo, disse. Com mais cuidado, com mais voz, mas sigo. Eu queria fazer parte disso. Ele disse quase num sussurro. Clara respirou fundo. Parte do que aconteceu comigo foi aprender a escolher quem fica, respondeu. Isso leva tempo. Eduardo aceitou. Pela primeira vez, aceitou sem tentar argumentar. Meses se passaram. Theo crescia, saudável, curioso, risonho. Clara continuava presente, mas em novos termos. Não mais como alguém invisível, mas como alguém respeitado. A relação entre ela e Eduardo não era simples, nem precisava ser. Era construída em silêncio, em gestos pequenos, em aprendizados mútuos. Clara começou a trabalhar em um projeto com outras cuidadoras, criando um espaço de escuta e troca. Um lugar onde experiências não eram descartadas por falta de diploma, onde a vivência tinha valor, onde ninguém precisava gritar para ser ouvido. Em uma dessas reuniões, alguém perguntou se ela se arrependia de ter falado naquele dia, de ter enfrentado tudo. Clara pensou em Theo, no hospital, no choro fraco, no medo. Pensou na delegacia, nas manchetes, na solidão. Não, respondeu, porque o silêncio teria custado uma vida, e era isso que importava. O tempo não apagou tudo, nunca apaga, mas transformou. O erro virou aprendizado, a dor virou consciência, e a história de Clara deixou de ser apenas sobre uma acusação injusta. Tornou-se sobre algo maior, o preço de não ouvir e o valor de quem insiste em cuidar, mesmo quando ninguém acredita. Mesmo depois da sentença, Clara percebeu que a justiça formal não era capaz de alcançar todos os lugares onde o dano havia se instalado. A decisão do tribunal fechara um processo, mas não fechara feridas. Havia noites em que ela acordava assustada, com a sensação de estar novamente naquela sala branca do hospital, ouvindo o choro fraco de Theo e a própria voz sendo ignorada. O corpo guardava memórias que a razão não conseguia apagar. Ela começou a fazer terapia por insistência de uma amiga. No início, sentava-se na poltrona com os braços cruzados, respondendo pouco, como se ainda estivesse se defendendo de um ataque invisível. Aos poucos, as palavras começaram a sair. Não apenas sobre o que aconteceu com o bebê, mas sobre tudo o que aquilo despertou nela. Antigas inseguranças, experiências passadas de desvalorização, a sensação constante de precisar provar que merecia ocupar qualquer espaço. Percebeu que o episódio com Theo não fora um ponto fora da curva. Fora apenas a versão mais extrema de algo que sempre esteve ali. Pessoas como ela eram treinadas desde cedo a duvidar do próprio instinto, a abaixar a cabeça, a aceitar que sabiam menos, valiam menos, tinham menos direito de questionar. Enquanto isso, Eduardo enfrentava seu próprio processo silencioso. A condenação de Henrique foi um choque para ele, não apenas pela quebra de confiança, mas porque o obrigara a olhar para si mesmo sem os filtros habituais. Pela primeira vez, ele se via não como vítima de um erro alheio, mas como parte ativa de uma engrenagem que quase destruiu o que ele mais amava. Passou a rever decisões antigas, relações profissionais, escolhas feitas por conveniência ou status. Descobriu quantas vezes confundira eficiência com frieza, liderança com autoritarismo. A imagem pública continuava intacta, mas por dentro, algo havia se deslocado de forma irreversível. Uma manhã comum, enquanto observava Theo brincar no tapete da sala, Eduardo se deu conta de algo simples e perturbador. Se Clara não tivesse insistido, se tivesse se calado para se proteger, seu filho provavelmente não estaria ali. Aquela constatação vinha sempre acompanhada de uma pergunta incômoda. Por que ele só acreditara quando quase foi tarde demais? Clara continuava visitando Theo,
mas agora estabelecera limites claros. Não aceitava mais decisões unilaterais. Não se calava diante de dúvidas. Eduardo respeitava isso. Às vezes se sentia desconfortável, mas aceitava. Estava aprendendo que respeito verdadeiro não vem da obediência, mas do diálogo. Certo dia, durante uma consulta de rotina, um novo médico explicou calmamente os próximos passos do acompanhamento de Theo. Clara ouviu atentamente, fez perguntas, apontou pequenas observações do comportamento do bebê. O médico não se incomodou. Pelo contrário, anotou tudo. Ao sair da sala, Eduardo comentou, quase como uma confissão: "Se fosse antes, eu teria achado que você estava exagerando." Clara não respondeu de imediato. "E agora?" perguntou. Eduardo suspirou. "Agora eu sei que exagero é não escutar." Aos poucos, a história de Clara começou a circular em outros espaços. Não mais como escândalo, mas como exemplo. Associações de cuidadores, grupos de enfermagem, até alguns cursos universitários passaram a citá-la em debates sobre ética, hierarquia e escuta ativa. Clara não se sentia confortável com o rótulo de exemplo, mas entendia que se sua dor pudesse evitar a dor de outros, então talvez tivesse algum sentido maior. Em uma dessas ocasiões, uma jovem estudante se aproximou dela, os olhos brilhando de nervosismo. "Eu sempre achei que minha opinião não importava", disse a garota. "Mas ouvir você me fez pensar que talvez eu precise confiar mais em mim." Clara sorriu de leve. "Confie", respondeu. "Mas saiba que às vezes o mundo vai tentar te convencer do contrário. O importante é não desistir de si mesma." Enquanto isso, Henrique aguardava o desenrolar de seus processos criminais em silêncio. Afastado, isolado, experimentava algo que nunca conhecera: irrelevância. Não era mais consultado, não era mais citado, não era mais ouvido. Para alguém que construíra a identidade inteira sobre ser autoridade, aquilo era devastador. Mas mesmo ali, a reflexão vinha tarde demais. O tempo avançava. Theo completou 2 anos saudável, curioso, cheio de energia. A primeira vez que correu pela casa sem tropeçar, Clara chorou escondida no banheiro. Não de tristeza, mas de uma gratidão silenciosa por ter insistido quando tudo dizia para desistir. Eduardo observava essas pequenas cenas com uma consciência nova. Não romantizava o passado, sabia que algumas coisas jamais seriam plenamente reparadas, mas entendia que responsabilidade não termina quando a crise passa. Ela se estende no cotidiano, nas escolhas pequenas, na forma como se trata quem está por perto. Em uma noite tranquila, enquanto Theo dormia, Eduardo e Clara conversaram na cozinha, algo impensável meses antes. "Você já pensou em ir embora?" ele perguntou. Clara pensou por alguns segundos. "Já", respondeu. "Muitas vezes." "E por que ficou?" Ela olhou em direção ao corredor onde o bebê dormia. "Porque às vezes ficar é a forma mais difícil de seguir em frente." Eduardo assentiu, entendendo que aquela permanência não era submissão, era escolha. A história de Clara não terminou com aplausos, nem com redenção perfeita. Terminou. E continuou, com consciência, com a certeza de que falar tem um custo alto, mas calar pode custar muito mais, e que, num mundo acostumado a ouvir apenas quem grita mais alto, às vezes é a voz mais baixa que carrega a verdade mais urgente. E se você chegou até aqui, talvez não seja por acaso. Talvez essa história esteja te perguntando algo que só você pode responder. Quando foi a última vez que você ignorou alguém porque parecia simples demais para estar certo? Se essa pergunta ficou com você, deixe seu comentário, compartilhe sua visão, curta e se inscreva. Porque histórias assim não existem apenas para serem ouvidas, existem para nos fazer escolher diferente da próxima vez. O tempo passou de forma diferente para cada um deles. Para Clara,
Os dias às vezes pareciam longos demais, cheios de pequenos gatilhos que surgiam sem aviso. Um comentário atravessado, um olhar desconfiado, uma notícia na televisão sobre outro caso parecido. Tudo isso fazia o corpo reagir antes mesmo que ela pudesse racionalizar. Ainda assim, havia algo novo crescendo dentro dela, uma firmeza silenciosa que não existia antes. Ela já não pedia licença para falar quando algo a incomodava. Não levantava a voz, não fazia cenas, mas dizia o que precisava ser dito. Descobriu que firmeza não precisa ser agressiva para ser respeitada. Essa mudança não passou despercebida por Eduardo. Ele observava com atenção, muitas vezes em silêncio, como quem aprende uma língua nova. Em uma tarde comum, durante uma reunião com médicos e terapeutas que acompanhavam Theo, Clara fez uma observação simples sobre o comportamento do menino. Nada técnico, nada complexo, apenas algo que vinha da convivência diária. O médico ouviu, fez perguntas, anotou. A reunião seguiu. Ao sair da sala, Eduardo parou por um instante no corredor. "Isso parece pequeno", disse, "mas é enorme." Clara franziu a testa. "O quê?" "Você falando sem medo", respondeu, "e sendo ouvida." Ela sorriu de leve. "Não devia ser enorme", disse. "Devia ser normal." Eduardo assentiu. Aquela palavra, normal, carregava um peso inesperado. Quantas coisas anormais ele havia naturalizado ao longo da vida apenas porque funcionavam para ele. Aos poucos, Clara começou a receber convites para falar em outros espaços. Não apenas eventos formais, mas rodas de conversa, encontros pequenos, grupos de cuidadores. Em cada lugar, a história se repetia de forma diferente, mas o fundo era sempre o mesmo. Pessoas que haviam sido silenciadas por não ocuparem o lugar certo. Ela nunca se apresentava como vítima, nem como heroína. Apenas como alguém que viu algo errado e decidiu não se calar, mesmo pagando um preço alto por isso. Essa honestidade crua fazia com que as pessoas se identificassem. Não era inspiração distante, era realidade. Em uma dessas conversas, uma mulher mais velha se aproximou depois que todos foram embora. "Eu me calei uma vez", disse ela, os olhos marejados. "Meu neto ficou doente. Eu achei que estava errado, mas disseram que eu não entendia nada. Até hoje eu penso nisso." Clara segurou a mão dela com cuidado. "A culpa não é sua", disse. "A culpa é de um sistema que ensina a gente a duvidar de si mesma." Esses encontros começaram a transformar Clara de uma forma que ela não esperava. Não era sobre fama ou reconhecimento. Era sobre ressignificar a própria dor, transformá-la em algo que não fosse apenas lembrança amarga. Enquanto isso, Eduardo enfrentava outro tipo de consequência. Nos bastidores, sua postura mais questionadora começou a causar estranhamento em alguns círculos. Pessoas acostumadas a vê-lo como alguém rápido, decidido, impositivo, agora encontravam um homem que fazia perguntas, que pedia opiniões, que adiava decisões para ouvir mais um ponto de vista. Alguns viam isso como fraqueza, outros como maturidade tardia. Ele percebeu, não sem ironia, que a mesma mudança que salvou seu filho começou a incomodar ambientes que se beneficiavam do silêncio e da obediência. Em uma reunião importante, um executivo comentou em tom de brincadeira: "Desde quando você virou tão cauteloso?" Eduardo respondeu sem sorrir: "Desde que aprendi o custo de não ser." O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Theo crescia rápido. Aprendeu a falar, a correr, a perguntar. Clara observava cada nova conquista com um cuidado quase reverente, como quem sabe o quanto aquilo quase não aconteceu. Às vezes, quando ele caía e se levantava sozinho, ela precisava sair do cômodo por alguns segundos para respirar fundo e se recompor. Eduardo notava esses momentos, mas respeitava o espaço. Aprendera que nem toda emoção precisa ser compartilhada em palavras.
Certo dia, Theo perguntou algo simples, apontando para Clara. Por que ela fica comigo? Eduardo hesitou. Era uma pergunta simples demais para uma resposta superficial. Porque ela se importa, respondeu. Theo pensou por alguns segundos. Ela sempre fica, disse, como se aquilo explicasse tudo. Clara sorriu, sentindo algo aquecer por dentro. Não era reconhecimento público, nem pedido de desculpas. Era aquilo, a permanência. A história de Henrique, por outro lado, seguia um caminho oposto. Longe dos holofotes, enfrentava o isolamento e o peso das próprias escolhas. Amigos se afastaram. Convites desapareceram. O silêncio que antes impunha aos outros agora o cercava por todos os lados. Não havia mais autoridade para se esconder atrás. Em alguns momentos, tentou justificar tudo para si mesmo. Em outros, a culpa surgia de forma inesperada. Especialmente ao lembrar que, se tivesse ouvido, se tivesse parado para questionar, nada daquilo teria acontecido. Mas arrependimento tardio não desfaz consequências. O tempo seguia, e a história de Clara deixava de ser apenas dela. Tornava-se um símbolo discreto, mas persistente, de algo maior. Não um conto de redenção perfeita, mas um alerta vivo. E talvez seja por isso que essa história ainda não acabou. Porque enquanto houver alguém sendo ignorado por parecer pequeno demais para estar certo, enquanto houver autoridade confundida com verdade, histórias como essa continuarão se repetindo. Se você chegou até aqui, talvez não seja apenas espectador. Talvez seja alguém que, em algum momento, vai precisar escolher entre se calar ou insistir, entre ouvir o título ou ouvir o humano. E quando esse momento chegar, lembre-se, o silêncio quase custou uma vida. A voz, mesmo desacreditada, salvou. Se essa história te fez pensar, deixe seu comentário, compartilhe, curta e se inscreva. Porque o que o dinheiro não compra, escuta, empatia e coragem, ainda é o que mais faz falta. Com o passar dos meses, Clara começou a perceber algo que não esperava. O medo já não controlava todas as suas decisões. Ainda estava lá, presente como uma sombra discreta, mas não comandava mais seus passos. Antes, qualquer sinal de conflito a fazia recuar. Agora, ela aprendia a sustentar o desconforto sem se anular. Essa mudança não veio de repente. Veio de noites mal dormidas, de conversas difíceis consigo mesma, de aceitar que não precisava mais agradar para merecer existir. Eduardo observava esse processo com uma mistura de admiração e vergonha silenciosa. Admiração pela força que Clara demonstrava sem alarde. Vergonha por ter sido parte do motivo pelo qual aquela força precisou surgir de forma tão dolorosa. Ele se dava conta de que, por muito tempo, confundira eficiência com frieza e liderança com imposição. A experiência com Theo não apenas o transformara como pai, mas desmontara pilares inteiros da forma como ele se enxergava no mundo. Em um final de tarde chuvoso, enquanto Theo brincava no tapete com blocos coloridos, Clara estava sentada no sofá lendo. Eduardo observava os dois em silêncio. A cena era simples demais para quem, meses antes, vivia cercado de urgências artificiais e decisões grandiosas. E ainda assim, era ali que tudo fazia sentido. Você já pensou em escrever sobre isso? Eduardo perguntou de repente. Clara ergueu o olhar, surpresa. Escrever? Sim, ele respondeu. Do jeito que você fala, do jeito que viveu. Não como denúncia, como registro. Clara pensou por alguns segundos. Eu tenho medo de transformar tudo isso em algo que não é, disse. Medo de virar espetáculo. Eduardo assentiu. Eu entendo, mas também sei que o silêncio é confortável para quem nunca pagou o preço dele. Ela voltou a olhar para Theo, que agora tentava empilhar os blocos com uma concentração quase solene. Talvez um dia, respondeu.
quando doer menos. Aos poucos, Clara começou a trabalhar menos dentro da casa e mais fora. Criou oficinas para cuidadoras, espaços pequenos, onde histórias eram compartilhadas sem julgamento. Não havia palco, nem microfone, apenas cadeiras em círculo e escuta real. Muitas mulheres chegavam ali com a mesma postura que Clara tivera meses antes, encolhidas, defensivas, inseguras, e saíam diferentes, não transformadas em heroínas, mas um pouco mais inteiras. Uma dessas mulheres, jovem, com um bebê recém-nascido nos braços, disse algo que ficou com Clara por dias. Eu achava que sentir era fraqueza. Agora vejo que é informação. A frase parecia simples, mas carregava uma verdade profunda demais para ser ignorada. Enquanto isso, Eduardo começava a enfrentar resistências reais em sua vida profissional. Decisões que antes passavam sem questionamento, agora eram debatidas. Sua postura mais aberta não agradava a todos. Alguns parceiros antigos se afastaram, incomodados com a perda de controle. Pela primeira vez, Eduardo percebeu que o poder que exercera por tanto tempo também o isolara de qualquer crítica honesta. E, estranhamente, isso não o assustava mais. Certa vez, em uma reunião tensa, alguém comentou que ele estava complicando demais coisas simples. Eduardo respondeu com calma. Coisas simples só são simples quando ninguém sofre com elas. O silêncio que se seguiu foi desconfortável, mas ele não recuou. Theo completou 3 anos com uma saúde vibrante. A festa foi pequena, sem fotógrafos, sem convidados ilustres. Apenas algumas pessoas próximas, risadas genuínas e um bolo simples. Clara observava Theo correr pelo quintal gargalhando e sentiu algo parecido com gratidão pura. Não pelo que ganhou, mas pelo que não perdeu. Durante a festa, Theo correu até ela e se jogou em seu colo. Fica, disse ele, abraçando-a com força. Clara sentiu os olhos marejarem, mas sorriu. Eu fico, respondeu. Eduardo observava a cena de longe, entendendo que aquele vínculo não precisava de rótulos. Era feito de presença, cuidado e escolha diária. Algo que ele só aprendera a valorizar depois de quase perder tudo. Em uma noite silenciosa, Clara voltou a sonhar com o hospital. Mas desta vez, o sonho era diferente. Theo não chorava. As máquinas estavam desligadas. Ela não gritava. Apenas observava, em paz. Quando acordou, percebeu que o corpo não estava em alerta. O coração batia no ritmo normal. Era um sinal pequeno, mas significativo. A memória começava a perder o poder de ferir. O processo judicial contra Henrique seguiu seu curso. Novas denúncias surgiram, outros casos vieram à tona. O nome dele passou a ser citado em aulas de ética médica como exemplo do que acontece quando a autoridade se fecha para a escuta. Não como vilão caricato, mas como alerta real. Um homem comum, competente em muitos aspectos, que falhou no essencial. Clara nunca comemorou essa queda. Não sentia prazer nisso. Sentia responsabilidade. Responsabilidade de lembrar que ninguém é imune a errar quando deixa de ouvir. E talvez seja por isso que essa história continue se expandindo, porque não se trata apenas de um bebê salvo ou de uma acusação revertida. Trata-se de uma escolha cotidiana, ouvir ou ignorar, respeitar ou silenciar, questionar ou obedecer sem pensar. Se você chegou até aqui, talvez esteja percebendo que esta não é apenas a história de Clara, Eduardo ou Theo. É a história de todos nós, em algum ponto da vida. De quantas vezes preferimos o conforto da autoridade ao incômodo da escuta. De quantas vezes julgamos sem conhecer. E a pergunta continua ecoando, sem resposta fácil. Quem você teria ouvido naquele dia? Se essa pergunta ainda está com você, deixe seu comentário, compartilhe sua visão, curta e se inscreva. Porque histórias como essa não terminam quando o vídeo acaba.
Elas continuam nas escolhas que fazemos depois. Com o passar dos anos, Clara passou a entender que algumas histórias nunca se encerram de verdade. Elas apenas mudam de forma. O que antes era dor aberta transformou-se em cicatriz sensível, daquelas que não doem o tempo todo, mas lembram em certos dias o que aconteceu ali. E ela aprendeu a respeitar isso, sem pressa de apagar. Theo crescia com uma curiosidade quase insaciável. Perguntava sobre tudo, observava as pessoas com atenção incomum para uma criança da idade dele. Clara costumava brincar dizendo que ele tinha um radar especial para perceber quando alguém precisava de cuidado. Eduardo ouvia aquilo com um meio sorriso, mas por dentro sentia um arrepio leve, como se reconhecesse algo familiar demais naquela sensibilidade. Em uma tarde comum, Theo perguntou algo que pegou os dois de surpresa. "Eu fiquei doente quando era bebê?" perguntou sentado no chão, brincando com um carrinho. Eduardo congelou por um segundo. Clara também. O silêncio durou mais do que deveria. "Ficou", respondeu Eduardo por fim. "Mas ficou bom." Theo pareceu satisfeito com a resposta simples, mas Clara percebeu o olhar atento, como se ele estivesse guardando aquela informação para um entendimento futuro. As crianças, ela sabia, compreendiam mais do que diziam. Depois daquele dia, Clara começou a refletir sobre o que aconteceria quando Theo fosse mais velho. Quando fizesse perguntas difíceis. Quando quisesse entender o que quase aconteceu com ele. Não havia resposta pronta para isso. Apenas a certeza de que a verdade, quando viesse, precisaria ser dita com cuidado, mas sem mentiras. Eduardo também pensava nisso, ainda que raramente verbalizasse. Havia aprendido que proteger não era esconder, era preparar. Enquanto isso, o projeto de Clara com cuidadoras crescia silenciosamente. Não havia patrocínios milionários nem campanhas publicitárias. Crescia porque fazia sentido. Mulheres indicavam para outras mulheres. Histórias se cruzavam, um espaço de confiança se formava, quase como um organismo vivo, pulsando a partir da escuta. Em uma das reuniões, uma participante comentou algo que ficou ecoando na mente de Clara. "Antes, eu achava que precisava da permissão de alguém para falar. Agora percebo que só precisava da coragem." Clara sorriu. Aquela frase condensava tudo o que ela própria aprendera da forma mais dura possível. Eduardo começou a apoiar o projeto de maneira discreta. Não aparecia, não se colocava como salvador, não dava entrevistas. Apenas garantia que o espaço existisse, respeitando o protagonismo de Clara. Era uma escolha consciente. Ele sabia que qualquer tentativa de ocupar aquele lugar apagaria o sentido de tudo. Certa noite, depois que Theo dormiu, Eduardo e Clara conversaram sentados na varanda, o silêncio da cidade sendo quebrado apenas por sons distantes. "Você acha que eu mereço uma segunda chance?" Eduardo perguntou de repente. Clara não respondeu imediatamente. Não porque não tivesse opinião, mas porque sabia que aquela pergunta não era simples. "Acho que ninguém merece automaticamente", disse por fim, "mas algumas pessoas escolhem aprender. E isso muda tudo." Eduardo assentiu, aceitando a resposta sem exigir mais. O nome de Henrique já quase não aparecia mais na mídia. Como acontece com quase todas as quedas públicas, o interesse se dissipara, mas o impacto permanecia nos bastidores. Novos protocolos foram criados, novas exigências de revisão coletiva passaram a ser adotadas em hospitais que antes funcionavam de forma hierárquica e rígida. Pequenas mudanças estruturais surgiam, lentas, mas reais. Clara sabia que isso não apagava o passado, mas também sabia que histórias não precisam de finais perfeitos para terem valor. Às vezes basta que produzam movimento. Em uma manhã ensolarada, Clara caminhava com Theo pelo parque.
Ele corria alguns metros à frente, depois voltava, como se quisesse ter certeza de que ela ainda estava ali. Em determinado momento, tropeçou e caiu. Antes que Clara se aproximasse, ele se levantou sozinho, limpou as mãos na calça e sorriu. "Tudo bem", disse. Clara sentiu um aperto doce no peito. Aquela frase simples carregava um significado profundo demais para ser ignorado. Tudo bem, não porque nada de ruim tivesse acontecido, mas porque, apesar de tudo, ele estava ali, vivo, inteiro, cercado de cuidado. Eduardo observava a cena de longe, refletindo sobre quantas vezes confundira sucesso com controle. Agora entendia que sucesso verdadeiro era poder estar ali, presente, sem precisar provar nada para ninguém. A história de Clara não virou livro best-seller, não virou filme, não virou manchete eterna, mas virou algo mais raro, referência silenciosa. Aquela história que passa de boca em boca, que muda pequenas decisões, que faz alguém ouvir um pouco mais antes de julgar. E talvez seja esse o tipo de história que mais importa, porque no fim, o que salvou Theo não foi dinheiro, nem autoridade, nem prestígio. Foi alguém que se importou o suficiente para insistir, mesmo quando tudo dizia para se calar. Se você chegou até aqui, talvez essa história tenha te acompanhado mais do que você esperava. Talvez tenha te feito lembrar de alguém que você ignorou, ou de uma vez em que você mesmo não foi ouvido. Se for esse o caso, não deixe essa reflexão morrer aqui. Leve com você. Use-a. Porque o mundo muda pouco quando histórias terminam, mas muda muito quando alguém escolhe agir diferente depois de ouvi-las. Se quiser, deixe seu comentário, compartilhe sua visão, curta e se inscreva. Porque o que o dinheiro não compra, escuta, coragem e humanidade, ainda é o que salva vidas. Com o tempo, Clara percebeu que havia um tipo diferente de cansaço que não vinha do corpo, mas da memória. Não era exaustão física nem tristeza constante. Era o desgaste de ter vivido algo que a maioria das pessoas jamais imaginaria e, ainda assim, precisar seguir funcionando no mundo como se nada tivesse acontecido. Ela aprendeu a reconhecer esse cansaço e a respeitá-lo. Quando ele aparecia, diminuía o ritmo, silenciava mais, recusava convites. Não como fuga, mas como cuidado. Theo começou a frequentar a escola. Nos primeiros dias, Clara ficava parada do lado de fora alguns minutos a mais depois de deixá-lo, observando pela grade. Não por desconfiança, mas por instinto. Havia algo dentro dela que sempre checava se tudo estava bem, mesmo quando não havia sinal algum de perigo. Com o passar das semanas, esse impulso foi se suavizando. Não desapareceu, mas se acomodou. Eduardo acompanhava esse processo à distância respeitosa que aprendera a cultivar. Ele sabia que havia dores que não se resolviam com presença constante, mas com tempo e consistência. Em muitos aspectos, ele também estava reaprendendo a ser alguém no mundo. A perda da ilusão de controle não o tornara frágil, como temia, tornara-o mais atento. Em uma noite silenciosa, depois que Theo dormiu, Eduardo encontrou Clara sentada na sala, olhando para um ponto fixo. "Você está bem?" perguntou. Clara respirou fundo antes de responder. "Estou", disse. Mas hoje foi um daqueles dias em que tudo pareceu distante, como se eu estivesse olhando minha própria vida de fora. Eduardo sentou ao lado dela sem tocar. "O que ajuda quando isso acontece? Lembrar que agora eu escolho", respondeu. "Antes eu só reagia." Essa frase ficou com Eduardo por dias. Ele começou a perceber quantas vezes, ao longo da própria vida, reagira em vez de escolher. Quantas decisões foram tomadas no automático, guiadas por expectativas alheias, por papéis herdados, por medos que nunca ousou nomear.
O crescimento do projeto de Clara trouxe também novas responsabilidades. Pessoas confiavam nela, esperavam orientação, apoio. Clara sentia o peso disso, mas também entendia que não precisava ter todas as respostas. Aprendeu a dizer "não sei", sem culpa. Aprendeu que conduzir não significa controlar. Em um dos encontros, uma jovem perguntou: "Você nunca teve vontade de desaparecer depois de tudo?" Clara pensou antes de responder. "Tive", disse, "mas percebi que desaparecer não me devolveria o que perdi. Só faria com que tudo tivesse sido em vão." A sala ficou em silêncio. Não era uma resposta confortável, mas era honesta. Theo, por sua vez, começou a demonstrar um senso de empatia raro. Consolava colegas, oferecia brinquedos, percebia mudanças de humor com facilidade. Professores comentavam isso com Clara, que ouvia com atenção, mas sem romantizar. Sabia que sensibilidade também precisava de cuidado para não se transformar em sobrecarga. Certa tarde, Theo chegou em casa calado demais. Clara percebeu imediatamente. "O que foi?" perguntou. "Um menino chorou hoje", respondeu ele. "Por quê?" "Disseram que ele estava errado, mas eu acho que ele não estava." Clara sentiu um nó na garganta. "E o que você fez?" "Fiquei com ele", disse Theo, como se fosse óbvio. Clara abraçou o filho com força, sentindo uma mistura de orgulho e medo. Orgulho pela empatia, medo pelo mundo que nem sempre recompensa quem fica. Eduardo ouviu a história mais tarde e ficou em silêncio por um longo tempo. "Talvez ele tenha aprendido isso com você", disse por fim. Clara balançou a cabeça. "Talvez ele tenha aprendido porque viu o que acontece quando ninguém fica." Essa frase ecoou entre eles. Enquanto isso, as consequências do caso continuavam a reverberar de formas inesperadas. Clara começou a receber mensagens de pessoas que nunca conhecera. Algumas agradeciam, outras contavam histórias parecidas, algumas pediam ajuda. Ela respondia quando podia, com limites claros, para não se perder novamente tentando salvar o mundo inteiro. Aprendeu que cuidar também é saber até onde ir. Eduardo, em sua vida profissional, começou a se tornar referência por algo que nunca imaginou: escuta. Pessoas o procuravam não pelo poder que ele representava, mas pela abertura que oferecia. Isso o assustava e o orgulhava ao mesmo tempo. Era uma identidade nova, construída com cuidado, ainda instável, mas real. Em uma conversa com um antigo colega, ouviu algo que o fez refletir. "Você mudou", disse o homem. "Não sei se para melhor ou pior." Eduardo respondeu com tranquilidade. "Nem eu sei ainda, mas sei que não posso voltar a ser quem eu era." Essa honestidade, embora desconfortável, parecia libertadora. A vida seguia, não como um conto de fadas, mas como algo mais verdadeiro, com dias bons, dias difíceis, memórias que ainda doíam e outras que começavam a sorrir. Clara entendia agora que superação não era esquecer, era integrar. E talvez seja isso que torna essa história tão necessária. Não porque tudo se resolveu perfeitamente, mas porque mostrou que ouvir, mesmo quando parece pequeno, pode alterar destinos inteiros. Se você ainda está aqui, talvez seja porque reconheceu algo de si nessa jornada. Talvez porque, em algum momento, você também foi desacreditado. Ou porque ignorou alguém sem perceber. Essa história não pede julgamento, pede atenção. E enquanto houver alguém disposto a ouvir, ela continuará viva. Se quiser, deixe seu comentário, compartilhe, curta e se inscreva. Porque o que o dinheiro não compra, presença, empatia e coragem, continua sendo o que realmente muda tudo. "Senhor, Valença", chamou. "Precisamos conversar." Eduardo sentiu o coração disparar. O que foi? Alguns dos sintomas não condizem com a evolução esperada do tratamento descrito aqui, disse o médico mostrando os papéis.
Há reações que me preocupam. Henrique interveio rapidamente. Marcos, isso é um caso complexo. Não podemos tirar conclusões precipitadas. Não estou tirando conclusões, respondeu o outro. Estou dizendo que precisamos investigar melhor. Eduardo sentiu um arrepio. Pela primeira vez desde o início de tudo, alguém estava dizendo algo diferente do discurso seguro e confiante de Henrique. Investigar como? Perguntou. Análises mais detalhadas, exames toxicológicos, talvez. O silêncio que se seguiu foi pesado. Henrique fechou o semblante. Isso é desnecessário. Eduardo olhou de um para o outro, dividido. O médico em quem confiava há meses. O médico que agora levantava dúvidas. E no fundo da mente, a imagem de Clara segurando Theo, implorando para que alguém escutasse. Passa os exames, decidiu, a voz firme apesar do caos interno. Henrique não escondeu o incômodo. Enquanto isso, Clara passava o dia andando de um lado para o outro em seu pequeno apartamento. O telefone não tocava. Ela tentava se distrair, mas cada ruído a fazia pular. À noite, ligou a televisão quase por reflexo. E foi ali que o mundo desabou. A imagem de Eduardo apareceu na tela, acompanhado de uma manchete sensacionalista. Funcionária é investigada após interferir em tratamento de bebê de empresário. Clara sentiu o sangue gelar. O apresentador falava rápido, usando palavras como negligência, irresponsabilidade, risco. Uma foto desfocada dela aparecia na tela, tirada de algum lugar que ela nem reconhecia. Ela desligou a TV com as mãos trêmulas. Em poucas horas, seu telefone começou a vibrar. Mensagens de números desconhecidos. Algumas perguntavam, outras acusavam, algumas ameaçavam. Como você teve coragem? Gente como você não devia chegar perto de criança. Tomara que vá presa. Clara se encolheu no sofá, sentindo-se sufocar. A injustiça pesava como um muro se fechando ao seu redor. E o pior de tudo era saber que, enquanto era destruída publicamente, Theo continuava em perigo. No hospital, os exames começaram a chegar. O Dr. Marcos entrou no quarto de Eduardo com os papéis na mão. Precisamos conversar, disse. Eduardo sentiu um frio intenso percorrer o corpo. O que foi encontrado? Perguntou. Marcos respirou fundo antes de responder. Substâncias que não deveriam estar ali. Eduardo sentiu o chão sumir. Como assim? Há traços de compostos que não constam no tratamento prescrito. O silêncio caiu como uma bomba. Henrique, que estava ao lado, empalideceu por um segundo rápido demais para passar despercebido. Isso é impossível, disse. Deve haver algum erro. Marcos olhou diretamente para ele. Vamos confirmar. Mas se isso se confirmar, alguém errou gravemente. Eduardo sentiu o coração acelerar. Um pensamento o atravessou como um raio. E se Clara estivesse certa? E se, enquanto ele acusava a única pessoa que tentou ajudar, a verdadeira ameaça estivesse dentro do próprio quarto do hospital? Naquela noite, Eduardo não saiu do lado do filho. Não dormiu, não comeu. Apenas observava cada respiração de Theo, cada alteração mínima. Pela primeira vez, o poder, o dinheiro, os contatos, tudo parecia inútil. E em algum lugar da cidade, sozinha em seu apartamento, Clara segurava uma foto antiga de Theo, sorrindo em seu colo, se perguntando se algum dia alguém acreditaria nela antes que fosse tarde demais.